Sejam bem-vindos, meus irmãos, a esse canal do Instagram, em que nós temos a oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita. Hoje, como todos sabem, quarta-feira é o dia que nós estudamos o Livro dos Espíritos. Já o fazemos, deve ter uns 4 anos, fazíamos na Casa Espírita. Em consequência da pandemia, agora estamos fazendo de casa. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a todos os irmãos que se conecte conosco e com os espíritos superiores, se conecte com Jesus, nosso mestre querido. Rogando nesse momento, Senhor, a vossa assistência amiga para todos nós. Em especial, Jesus, aos nossos irmãos que mais sofrem. Em dias de tanto sofrimento, nós rogamos que a vossa paz e que a vossa luz, Senhor, ilumine a cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando diante das dificuldades. Abençoe, Jesus, os nossos irmãos. Abençoe, Senhor, os nossos lares e os nossos familiares. Abençoe, Senhor, o nosso país, o nosso planeta. Que a vossa misericórdia chega, Senhor, a todos nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo que nos tem dado, Senhor. Permaneça conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, como todos sabem, eu havia dito, nós estudamos o Livro dos Espíritos e hoje nós estamos no capítulo 12. O Mário fez, quarta-feira passada, a questão 913. Hoje nós vamos começar na 914. Mas antes de nós começarmos exatamente na questão, tem alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui mais claro para nós. São 2 pontos. Primeiro, o que é o egoísmo? Qual é o significado exato dessa palavra? Não é uma palavra desconhecida de nós, né? Porque quase todos nós o temos ainda, que estamos aqui habitando esse planeta. Mas qual é o seu significado? Segundo o dicionário, egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito do outro. Amor exagerado aos próprios interesses. Vamos frisar isso, aos próprios interesses. Aquele interesse que nós temos por nós mesmos em detrimento do outro. E na questão 893, que é a primeira questão desse capítulo, a 893 foi a primeira questão desse capítulo 12, em que Kardec pergunta assim aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos responderam e lá no finalzinho eles disseram assim: a mais meritória de todas as virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. A palavra desinteressada. E no egoísmo é o interesse. Para a gente perceber que a maior das virtudes, que é aquela que se assenta no mais desinteresse de mim mesmo para com o outro, e o egoísmo é o contrário, é aquele amor exagerado, exacerbado, que eu tenho interesse nas minhas ações. Eu tenho interesse nas ações que eu pratico com o outro, meu interesse próprio. Tá vendo que é um pouco diferente, que é o contrário? Por isso que eu quis trazer para nós, para ficar bem claro, para a gente saber que egoísmo é esse amor exagerado, esse interesse exagerado que eu tenho nos meus interesses. E a mais virtude é aquela que eu tenho desinteresse, que eu pratico a caridade desinteressadamente. E aí Emmanuel também, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, ele vai falar sobre o egoísmo. O próprio Emmanuel, ele tem lá esse egoísmo que ele discorre para nós dizendo assim, muito interessante também. Ele diz assim: o egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, as suas forças, a sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita
cada um para vencer a si mesmo do que para vencer o outro. Então ele fala que o egoísmo, todos nós crentes, né, sinceros, que somos religiosos, e nós espíritas devemos, diz Emmanuel, apontar as nossas armas, a arma da vontade. E essa coragem de nos perceber, de nos reconhecer como nós somos, identificando em nós esse egoísmo, para depois combatê-lo. E o melhor combate seria, segundo os espíritos, aumentar as virtudes. Fazer o bem, aumentar a nossa questão da humildade, a paciência, a tolerância, e assim vão cobrindo esses nossos vícios morais. Esse é o ideal, isso é o que nós devemos fazer. No entanto, nós sabemos que boa parte de nós, a maioria de nós, ainda traz consigo esse egoísmo. Muitas vezes exacerbado, damos esse valor enorme aos nossos interesses, em detrimento do interesse do outro, do próximo. Talvez quando a gente vai fazer uma boa ação, uma caridade, nós colocamos a nossa vontade ao nosso serviço, ao nosso interesse. E é interessante, eu fiquei pensando, é interessante porque todos nós nos reconhecemos assim, de modo geral, nós falamos assim, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou isso e aquilo. A gente costuma dizer isso. A gente não se identifica dizendo isso? Só que tem um detalhe. Quando a gente fala assim, parece que fica assim tão amplo. Parece que não está muito próximo de nós. Mas o ideal é que nós façamos, pontuemos onde a gente está exercendo esse egoísmo. Por exemplo, no nosso dia a dia. Eu identifico, eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, mas em que ponto eu sou orgulhosa? No meu dia, que eu sou egoísta, em que ponto no meu dia a dia eu estou atuando egoisticamente? Eu fiquei pensando, por exemplo, se nós estivermos na nossa casa, assim, no fim de tarde, tá um friozinho, você às vezes está vendo um filme, debaixo do cobertor, agasalhadinha, alguém te liga dizendo que tem uma família que está bem distante de você, a uns 10 quilômetros, precisando de uma ajuda ali, de urgência. E aí você pensa, nossa, mas é tão distante, tá tão frio, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí pode ser que você fala de pronto, não, eu vou, pode deixar, e vai e faz. Nem pensa que você estava ali numa situação gostosa, cômoda, mas você está pensando no seu próximo, que ele está necessitando de algo que você pode ajudar. E aí você vai e faz. Ou então você vai pensar assim, ah, não, mas hoje eu não vou não. Eu tô aqui, tá frio. E aí a gente coloca um punhado de obstáculos. Por quê? Porque eu não quero sair desse conforto meu. Meu interesse naquele momento é ficar ali onde eu estou. Pode ser que o companheiro lá que está necessitado tenha muita necessidade, mas eu estou colocando meus interesses em primeiro lugar. Ou às vezes em casa, você pode auxiliar o seu marido ou a sua esposa. Às vezes o marido não está habituado ao trabalho doméstico, todos os dois trabalham fora, mas o marido às vezes chega, quer o seu conforto, quer ficar na tranquilidade ali no sofá, e a mulher vai trabalhar, pede auxílio, vem me ajudar. Aí ele fica assim desanimado, pensa assim, mas eu estou tão bem aqui, eu queria tanto, cansada. O que ele vai pensar? No seu conforto. Aí ele está atuando ali com o seu egoísmo. Isso são coisas pontuais que a gente está pontuando aí no nosso dia a dia, que eu acho que é interessante a gente verificar em que momento eu estou sendo egoísta. Porque quando você fala assim, eu sou egoísta, tá amplo, você não está pontuando. Então é importante que a gente pontue no dia a dia em que momento eu estou sendo egoísta, para que a gente observe e fale assim, não, não vou fazer isso, eu vou lá ajudá-lo, vou assistir essa pessoa, vou dar atenção a essa e aquela, mesmo que eu me saia da minha zona de conforto. E aí a gente vai estar fazendo isso, aí colocando em prática, ao ponto de, nas próximas encarnações, a gente já ser uma pessoa bem menos egoísta. Então nós vamos lá estudar agora a 914. Vamos ver o que Kardec tem para nós aqui, perguntando aos espíritos. Então vamos lá, a pergunta 914. Kardec diz assim, fundando-se o egoísmo
no sentimento de interesse pessoal, olha, fundando o seu egoísmo no sentimento de interesse pessoal. Mais uma vez, ó, interesse pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Então ele está fazendo uma afirmativa. Fundando o seu egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Aí ele pergunta, chegar-se-á a consegui-lo? Será que a humanidade, será que nós vamos conseguir extirpar de nós mesmos esse egoísmo? O que vocês acham? Vamos ver o que os espíritos dizem. Aí eles disseram assim, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos dão valor às coisas materiais. Então, uma das medidas que nós vamos tomando para extirpando esse egoísmo de nós, é nós desenvolvermos em nós o desejo, a vontade de nos instruir acerca das coisas espirituais. Porque eu entendendo que a vida é uma só, que eu desencarno, passo para o plano espiritual, vou viver no plano espiritual um tempo, depois vou retornar, eu vou ter vários estágios, várias existências, mas a vida ela é uma só, ela é contínua. Ora eu estou aqui, ora eu estou no plano espiritual. Então eu tenho que absorver esse fato, dar valor às coisas espirituais. E aos poucos eu vou dando menos valor às coisas materiais. Isso é o que os espíritos estão dizendo. Eles dizem mais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, é importante que as instituições humanas também se reformem, e é uma questão de educação, diz os espíritos. E eu fiquei pensando como nós podemos contribuir na questão da educação. Será que se nós educarmos os nossos filhos ou aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, mostrando para eles o mundo espiritual, as coisas do espírito, para que eles comecem a valorizar desde pequeno a questão espiritual e assim, durante todo a sua trajetória, não sei, será que eles não vão dando menos valor nas coisas espirituais, nas coisas materiais? Será que nós não podemos educar nosso filho desde o berço? Também ensinando a dividir com o irmão, a dividir com os pais, com os avós, o que tem, levando-o para a evangelização, ajudando também numa campanha do agasalho, levar os nossos filhos para eles verem, para eles serem educados já desde o inicinho, desde a infância, da primeira infância, a contribuir, a dividir. Será que não é esse o nosso papel? Será que nós não podemos contribuir para que as novas crianças que venham, as civilizações futuras também já estejam mais preparadas, mais evoluídas nessa área? Penso que nós temos esse dever, essa obrigação, principalmente com aqueles que estão sob a nossa custódia, né? Essa é a maior obrigação nossa. E aí, nós vamos passar para 915, porque vai ficando muito interessante o estudo. O Kardec pergunta assim na 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Por ser inerente à espécie humana, quer dizer, por ser próprio da espécie humana, o egoísmo não constitui um obstáculo para o reinado do bem na Terra? Será que esse egoísmo atrapalha? Será que o egoísmo atrapalha para que o bem vige aqui no mundo, na Terra, absoluto? Vamos ver o que os espíritos responderam. Eles disseram assim, exato que no egoísmo tende o vosso maior mal. O Evangelho diz que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas maiores da humanidade, né? E aqui ele está dizendo, exato que o egoísmo tende o vosso maior mal. Porém, ele se prende
à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não na humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Quer dizer, que as encarnações sucessivas é a maior bênção que nós poderíamos ter. Porque quando nós olhamos para alguém que está no erro, que às vezes está nos vícios, está no crime, nós podemos pensar, bom, isso é uma etapa da vida dele. Com as reencarnações sucessivas, porque ele vai reencarnar várias vezes, ele vai se depurando, assim como nós. Nós identificamos em nós o egoísmo, o orgulho, a maledicência e vários outros vícios morais. Mas nós sabemos que nós não temos só essa encarnação. Nós vamos desencarnar e reencarnar várias e várias vezes. Essa possibilidade de reencarnar várias vezes é que vai fazer com que a gente depure em nós os nossos vícios morais. Essa é uma bênção divina. E aí ele diz, continuando, aí ele faz uma pergunta, no mesma resposta ele vai fazer uma pergunta. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Será que não tem na Terra nenhuma pessoa que pratica a caridade? Diz ele. E aí eles dizem, há muito mais homens assim do que supondes. Não, apenas não os conhece, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? E se haja 10, por que não haverá 1000? E assim sucessivamente, diz os Espíritos. Porque talvez eu possa dizer, não, todo mundo é egoísta, ninguém faz o bem e tal. Porque talvez o meu meio seja assim, mas o que ele está dizendo é que talvez eu não conheça essas pessoas que realmente fazem a caridade, que já estão despojados do egoísmo. E na Terra existe sim, tem várias pessoas que se dedicam a sua vida em favor do próximo. E por que ele diz aqui? Porque a virtude foge à viva claridade do dia. Os vícios chamam mais atenção do que as virtudes. E aí eu lembrei do livro Nosso Lar. Fazer uma pequena parte aqui. Lembram, no livro Nosso Lar, tinham André Luiz, a sua mãe, seu pai e mais 3 irmãs. André Luiz desencarna, fica, nós sabemos, 8 anos no umbral. O pai desencarna, a mãe desencarna, as filhas também, as irmãs do André Luiz. Só que quando estavam encarnados, o pai de André Luiz era um comerciante. Era considerado um homem íntegro, que zelava pela família, por todos, era religioso, ia, conforme diz André Luiz no livro, aos domingos, comungar na igreja, então ia à missa todos os domingos. Ele era um pai exemplar e tudo mais. E a mãe de André Luiz era uma senhora dona de casa. Só que quando todos desencarnam, André Luiz vai para o umbral e o pai dele, até o último relato da mãe dele, depois conversando com André, diz que há 12 anos o marido dela estava no umbral com as suas 2 amantes. Quer dizer, e André Luiz fica assim, estupefato, né, de saber daquela ocorrência, porque para ele o pai dele estaria com a mãe, né, era o pai perfeito, até onde ele entendia. Mas a mãe dele, que já havia desencarnado, que estava, né, em outra colônia bem melhor, estava num estágio espiritual muito mais elevado que o restante da família, quando vai visitar André Luiz lá em Nosso Lar, comenta com André Luiz que o pai estava no umbral com as 2 outras amantes e que ela estava solicitando autorização para reencarnar novamente e ter as duas ex-amantes do marido como filhas. E aí, olha a virtude dessa pessoa, desse espírito, que passou assim, anonimamente naquela última encarnação. O pai, teoricamente, estava mais visível, era mais visto do que a sua esposa,
que era uma simples dona de casa. Mas aqui, ó, diz os Espíritos, a virtude foge à viva claridade do dia. A mãe de André Luiz era um espírito muito mais elevado, que estava em outra colônia superior, mas as suas virtudes não buscava o holofote, a claridade do dia. Ela tinha o seu papel, desempenhando muito bem o seu papel. E aí é que a gente entende muito bem isso. Quantas pessoas anônimas não estão aí e às vezes até convive conosco e a gente não dá valor. Você acha que é uma pessoa comum, como nós mesmos. E talvez lá na frente, quando nós desencarnarmos, vamos perguntar, cadê fulano? Não, ela nem reside aqui onde você está. Ela está num plano muito mais superior que o seu. Se você conseguir chegar num plano bom lá, ela vai estar talvez num plano bem mais evoluído que você. E ela era uma pessoa comum. E quantas outras pessoas, quantos outros seres que encarnam aqui no planeta e que fazem a diferença, que mudam a sua comunidade, que muda a sociedade, que veio, reencarnou e faz a sua diferença onde está. E tantos outros que passam anonimamente. Então, é nesse sentido que nós entendemos quando ele diz que, porque as virtudes fogem à viva claridade do dia. E desde que há uma pessoa, por que não pode haver 10? E se há 10, por que não pode haver 1000 pessoas que são caridosas, que já estão isentos desse egoísmo, conforme diz os Espíritos, e que praticam a caridade como ela deve ser praticada, desinteressadamente, como nós falamos anteriormente. Isso serve para que a gente faça as nossas reflexões. Vamos passar então para a pergunta 916. Pergunta assim Kardec. Longe de diminuir o egoísmo, na verdade ele faz uma afirmação, depois ele faz a pergunta. Ele diz assim, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece que o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Como pode? Nós sabemos que a doutrina espírita ela é progressiva, nós sabemos que nós também caminhamos, passo a passo, passos lentos, mas nós estamos caminhando dia a dia, evoluindo, esse é o nosso papel. No máximo nós podemos estacionar, como diz os Espíritos, mas normalmente a gente vai caminhando a passos muito devagar, né? Nessa perfeição, nessa evolução. E aí ele fala, ele assenta isso, ele diz, como pode, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. Se cada vez mais nós estamos crescendo, né? As civilizações estão crescendo. Hoje, por exemplo, a questão da tecnologia, cada dia tem uma novidade. Há 100 anos atrás era muito diferente. Hoje, nós temos necessidades diferentes. Necessidades reais, muitas vezes, e muitas vezes nós vamos criando também necessidades para nós. Que às vezes nós nem tínhamos essa necessidade real, mas a gente cria, porque tem uma propaganda, porque a pessoa tem, a gente quer acumular, a gente quer ter. E aí, onde que nós vamos parar? Essa é a pergunta. Como poderá a causa destruir o efeito? A causa, no caso, é a civilização. O efeito é o egoísmo. Como pode? Nós temos uma amiga que nós encontramos quinta-feira no estudo e ela estava com um novo coronavírus, né, com Covid-19. E ela me disse que estava isolada dentro da sua própria casa, no seu quarto. Ela ficou o tempo todo no seu quarto. E aí ela disse que durante esse período de reflexão, de análise, ela percebeu o quão poucas coisas a gente precisa para ser feliz. Isso me tocou porque realmente, se nós formos pensar, quão pouca coisa a gente precisa. E a gente mais percebe isso se você adoecer, se você estiver doente, correndo risco até de vir a desencarnar,
você começa a analisar, a pensar, gente, eu não preciso nem de tudo isso, que eu preciso de pouco para ser feliz. E o que mais nós precisamos, na verdade, é das pessoas. Então ela fez essa reflexão, comentou conosco, achei muito interessante. Nessa época de pandemia, abrindo essa parêntese aqui, na época de pandemia, nós temos que ter esse cuidado para com o outro. As recomendações se pode, fique em casa. E se tiver que sair, use máscara. Porque eu cuido de mim e cuido de você. Usando máscara, eu estou sendo empática com o outro. Então nós temos que tomar esse cuidado. Não sermos egoístas. A orientação é para que fiquemos em casa. Eu vou para a festa, podendo me contaminar e contaminar os que estão na minha casa. Os meus pais, os idosos. Não será egoísmo nosso ficarmos pensando só no meu prazer? Eu vou sair, eu quero ir numa festa, eu quero ir em tal lugar, porque isso me satisfaz? Onde está a nossa empatia? É importante que nós façamos essa análise. Ter empatia com o outro, colocar-se no lugar do outro. Vamos na pergunta. Então ele afirma, vou ler de novo. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece que o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha a resposta dos espíritos. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte, diz os espíritos, será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Olha que lindo para nós terminarmos o nosso estudo hoje. Quando nós nos despojarmos do nosso egoísmo, um cuidará do outro, o mais forte cuidará do mais fraco. Não haverá mais opressão. Todos terão acesso ao necessário. Não haverá morte por fome. Nós temos tanto, né? Nós temos tanta coisa, nós temos que aprender a ser mais solidários, menos egoísta, dividir mais o que nós temos, porque isso aqui é muito bonito. Quando ele diz que não vai faltar o indispensável àqueles que necessitam do pão, porque haverá sempre pessoas dispostas a doar, a colaborar, deixando de lado o seu egoísmo e trabalhando essa questão em nós do desprendimento dos bens materiais, dando valor aos bens espirituais. Nós vamos ficar por aqui. Semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas, outro companheiro fará o estudo, dará continuidade. Nós também temos palestra na próxima sexta, a partir das 8 horas. Estão todos convidados a participar conosco. Então, nós vamos fazer a nossa oração, primeiramente agradecendo a todos que participaram conosco, pedindo então, fazendo agora a nossa prece, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nosso lar, que Deus abençoe, Senhor, o nosso planeta, abençoe os nossos familiares, onde estiverem e com quem estiverem. Que Deus os abençoe, os proteja, os ampare, ampare também, proteja, Senhor, os nossos familiares que já desencarnaram, ampare também, Senhor, os nossos irmãos que mais sofrem. Em dias de tanto sofrimento, que o vosso amor e que a vossa paz envolva cada coração, trazendo luz, Senhor, às suas almas. E que todos os nossos irmãos distantes que nos acompanham os estudos possam receber agora, Senhor, estas energias que vêm do alto.
tocando a sua alma, tocando os seus corações, chegando até o seu corpo físico. Abençoe, Jesus, os nossos dias, dando a cada um de nós a força necessária, o equilíbrio para passarmos por todas as dificuldades. Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus, e que assim seja. Obrigada, meus irmãos, e até mais.